década de 20, em Belo Oriente, nascia uma pequena que mais tarde seria a mãe da Mirtes, de quem veio a história que conto hoje. Sua mãe, ainda adolescente, tinha um talento nato para costura. Convenhamos, tem gente que sabe costurar, faz aquela agulha e linha mergulharem no pano e saírem como um golfinho no mar. Fazia roupas, remendava, costurava tudo à mão. De tecido grosso, passava sebo de carneiro para a agulha passar mais facilmente por ele. E fazia até vestido de noiva. E com essa habilidade natural, ajudava o seu pai no sustento da família, que era ele, ela e mais 2 irmãs. Apesar de ser ninja na agulha, o seu sonho mesmo era ter uma máquina de costura. Passava os dias pensando em quanta produtividade e facilidade tal equipamento poderia proporcioná-la. Era então a década de 40. Rosalina tinha 18 anos. Um dia chegou em casa dizendo ao pai que num vilarejo afastado da rua da cidade morava uma senhora que tinha uma máquina para vender. Naquela época existiam poucas por ali, ainda mais para vender. Depois de muita insistência e argumentação, seu pai finalmente aceitou. Tirou as economias debaixo do colchão e seguiu viagem com ela rumo à realização do sonho da filha. E depois de muito chacoalhar no lombo de um burro, chegaram ao local. Pergunta dali, pergunta daqui e tiveram a informação que a família que procuravam tinha mudado e levado só a roupa do corpo. Uma tragédia tinha acontecido. A casa da senhora que ia vender a máquina tinha ido ao chão com um temporal acontecido por aquelas bandas, fazendo com que fossem embora dali para não mais voltar. Imagino vocês que Rosalina ficou triste da vida e foram até o local para confirmar, e era verdade. Onde estava a casa daquela família, estava tudo soterrado naquele monte de barro. A tristeza se abateu sobre Rosalina, que não aceitava ter vindo de tão longe para voltar de mãos vazias. E ela tomou uma decisão. Bateu nela aquela força que só mulheres decididas têm. E no impulso de luta, começou a revirar a terra, entulhos e barros. Se essa máquina estiver aterrada aqui, hei de encontrá-la. E o seu pai, mesmo incrédulo, ficou com dó da filha e pôs-se a ajudar. E começaram a remover aquele barro, desenterraram muitos objetos, uns quebrados, outros totalmente destruídos. Depois de horas ali junto aos destroços, cansada e suja, eis que uma visão tirou-lhe o fôlego. Ela finalmente tinha encontrado a máquina de costura. Todo aquele esforço havia valido a pena. Mal acreditavam no que viam. Colocaram aquela peça pesada de ferro no colo e partiram no lombo do burro no caminho de volta. Foi preciso muita persistência para a limpeza e manutenção daquela peça quebrada de ferro, que finalmente voltou a funcionar costurando normalmente. A costura se tornou assim sua principal fonte de renda. Dali em diante, muitas peças de roupa foram feitas naquela pequena máquina de costura. Ganhou muito dinheiro com as costuras, pois se antes fazia à mão, agora fazia muito mais na sua querida máquina de costurar. Com esse dinheiro, ajudou a criar as 2 irmãs até que se casassem. E enfim, aos 30 anos, Rosalina casou-se também. As dificuldades vieram e se viu a necessidade de ajudar o esposo. E ali, com aquela mesma maquininha resgatada, voltou a costurar, fazendo roupas para ajudar na renda familiar e também para vestir não mais as suas irmãs, mas agora as suas filhas. O tempo foi passando e sua filha caçula também já demonstrava habilidades para a costura. E sabem quem era essa filha caçula, né? Era a Mirtes, que nos contou essa história. Mirtes aprendeu até mesmo a fazer calças com bolso na frente, atrás e embutidos, o que a classificava na época como sendo uma costureira de verdade. Mirtes casou e mudou-se da casa da mãe e teve filhos. Sua mãe, com a velhice chegando e adoecida, já não costurava tanto.
Foi diminuindo, diminuindo, até que parou de vez. E sua mãe, então, decidiu colocar a máquina à venda para ajudar no custeio do tratamento da doença. Mas Mirtes não podia aceitar aquilo. Aquela máquina fazia parte da família, da sua história. Ela se propôs a comprá-la, pagar aos poucos para não precisarem se desfazer dela. Aquela máquina tinha um valor sentimental muito grande para ela e certamente para sua mãe também. Foi então que sua mãe tomou uma decisão. Filha, eu não vou mais vender a máquina, eu vou dá-la de presente. Como assim, mamãe? Vai ficar sem a máquina e sem dinheiro? Minha filha, dinheiro Deus proverá, mas a máquina vai ficar em boas mãos. Ela é sua. Em um gesto de carinho, sua mãe deu a máquina de presente para a sua caçulinha Mirtes. Tempos depois, ela faleceu. E acredite, Mirtes ainda possui essa preciosidade na sua casa e nenhum dinheiro do mundo vai tirar essa máquina de lá. Nos vemos na próxima história.